Olá, bom dia. Estamos aqui para a nossa 12ª aula da Escola Bíblica Dominical Virtual da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Hoje nós vamos estudar a história daquela torre que causou confusão, a Torre de Babel. Esse é o estudo de número 12 desse texto no princípio, que nós queremos convidar você a participar conosco. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus, pedir ao Senhor que nos oriente, nos abençoe no estudo da sua palavra. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela alegria de estudar a tua palavra, pela alegria de poder realizar essa escola bíblica virtual. Queremos colocar diante de ti, ó Pai, o texto que nós vamos ler, para que tu o ilumines para nós. Nós cremos que é a palavra de Deus, a tua palavra. Nós queremos colocar diante de ti, Senhor, aquele que vai expor, e de uma maneira muito especial, todos aqueles que estão participando desse estudo e aprendendo e descobrindo coisas novas da palavra de Deus. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos em frente, vamos conversar sobre Gênesis 10 e Gênesis 11. Então, vamos começar aqui. Provavelmente você está notando por essa tela aqui, né, no princípio, a Torre da Confusão, Babel. Você deve se lembrar, quando nós começamos esse estudo, nós resolvemos estudar o livro de Gênesis, mas começamos por aquilo que nós chamamos de história primeva, ou história da antiguidade. E nós mostramos que a história que é narrada de Gênesis 1 até Gênesis 11, quer dizer, o texto que é narrado de Gênesis 1 até Gênesis 11, Gênesis 12 começa uma nova seção no livro de Gênesis, que é a história dos patriarcas, nós podemos dizer que é a história das origens, onde o escritor bíblico procura traçar uma história coerente com a visão de mundo que ele tinha. Então, não vamos esperar do escritor bíblico uma visão de mundo como a nossa, que é ampliada pela ciência e que envolve um conhecimento muito maior do que ele teve. O que ele tinha diante de si era um mundo, ele tinha uma cosmovisão que era comum a todos os povos do Oriente, nós vimos isso nos primeiros estudos, a cosmogonia ou a cosmologia dos povos primitivos, principalmente do Antigo Oriente, do Oriente Próximo, né? Ou chamado aquilo que nós chamamos hoje de Oriente Médio, e até onde ia a visão de mundo deles, os lugares, os países, os povos, as nações e tudo isso. Então ele procura colocar uma história coerente com as tradições que ele recebeu e com uma nova teologia, principalmente porque todos os povos ao redor tentavam explicar a existência do mundo, a existência das coisas, a existência dos fenômenos naturais, as coisas que se tinha notícia da antiguidade. Tinha-se notícia de uma grande inundação, tinha-se notícia de um jardim do Éden. Os homens tinham a ideia de que o primeiro casal que existiu no mundo foi criado por Deus. E os povos ao redor, eles tentavam explicar tudo isso através de mitologias, de histórias de deuses, de lutas, como os gregos, como quase todos os povos primitivos. Acontece que o povo de Israel tinha uma visão diferente dessa cosmologia. Eles não entendiam que era resultado de um confronto de Deus. Eles entendiam que era a criação de um único Deus. É o único povo que tem uma teologia da criação. E uma teologia da criação monoteísta. Quer dizer, tudo que foi criado por um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Não há outro igual a ele. Então, quando você você percebe que há um resquício de uma linguagem mitológica, mas para tentar demitologizar, quer dizer, tentar destruir essa noção mitológica das coisas e mostrar que as coisas são coisas e que Deus
é Deus. Nós podemos dizer que é uma visão que despovoa a mitologia. Continua acreditando na existência de um mundo espiritual, onde há um único Deus, mas coloca todas as coisas que estão fora deste mundo espiritual como coisas, como matéria, como seres criados, como coisas criadas por Deus. Pois bem, estes 2 capítulos que nós vamos estudar hoje encerram essa história primitiva. Ela vai até o ponto limite onde nós já conseguimos identificar historicamente. Tudo antes disso, nós temos resquícios, temos arqueologia, temos uma série de coisas que podem mostrar que, mas é praticamente impossível você trabalhar com fatos que hoje sejam considerados históricos. Trabalha-se muito mais com tradição, com restos arqueológicos e coisas que são explicadas principalmente pelos relatos antigos. Pois bem, nós estamos aqui no princípio, na Torre de Babel, e nós vamos começar a ver a estrutura do texto, desse texto de Gênesis 10 e Gênesis 11. Então, vou conversar aqui um pouquinho sobre esses 2 capítulos. Eles têm uma estrutura peculiar. Notem bem, nós temos a genealogia dos filhos de Adão, por isso o tempo limpou, a chuva acabou, o dilúvio foi embora, Noé morreu, e aí? O que acontece? No capítulo 9, nós temos o final da história de Noé, nós temos um final até triste, onde Noé demonstra, e os seus filhos demonstram que alguma coisa de maldade passou, e lavar a terra não foi a solução. Isso não é Deus que está descobrindo isso é o ser humano que está descobrindo, né? À medida em que você vai lendo o texto, você vai vendo as coisas que são feitas e lavar a terra, limpá-la dos seres humanos, escolher um homem que buscava Deus, um homem justo com seus filhos, não foi suficiente. Mas aí, então, mostra a dispersão dos filhos, a construção da torre e a genealogia de um dos filhos, do primeiro filho de Noé, Sem, Cam e Cam, ou Cam, Sem, Cam e Jafé. Jafé, né? Em hebraico, mais ou menos assim que se lê. Pois bem, note uma coisa interessante. Ele começa com uma genealogia, deixa eu pôr aqui, ó, ele começa com uma genealogia e termina com uma genealogia. E, no meio, como sanduíche, está a construção da torre. Aparentemente, esta genealogia ela vai acontecer depois dos fatos narrados aqui na construção da torre. Então, na maneira peculiar do judeu colocar as coisas, ele faz com que a coisa mais central dessa história esteja no centro da narrativa. Ok? Então, nós temos a genealogia dos filhos de Noé, e a gente vai perceber uma coisa interessante, né? Os filhos de Noé são Sem, Cam, ou Ham, e Jafé. Ok? Bom, mas vocês vão perceber na leitura, nós vamos fazer a leitura dessa genealogia, porque é muito interessante, que há uma inversão. Normalmente a genealogia começa com o filho mais velho. Mas no caso da genealogia dos filhos de Noé, começa com Jafé, que é o filho mais novo. Depois nós vamos ter a construção da terra, né? Diz que eles vieram do leste, ok? Encontraram um lugar, e aí eles disseram, vinde, edifiquemos, e Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Isso também é uma coisa interessante. Como assim Deus desceu? Ele não é onisciente e tal. Notem que nós estamos trabalhando aqui com a didática do ensino bíblico, ok? Então, vamos lá devagar, os conceitos ainda não estão totalmente firmados. E, por fim, nós temos uma genealogia que vai desde Sem, que é da origem dos povos semitas, passando por Éber, que é a origem do povo hebreu. Então, o povo hebreu é maior do que Israel, e vai até Abraão, que é um hebreu,
que vai dar origem, mais tarde, através do seu neto, a uma nação chamada Israel, que tinha 12 tribos. Okay? Então, percebam que os 2 capítulos vão rapidamente do dilúvio até Abraão, que a gente já pode localizar por volta de 2000, 1800, 1900 antes de Cristo. Há evidências muito fortes de que tipo de vida e de que o tipo de patriarca que era Abraão é típico desta região na época de 2000 antes de Cristo. Quando foi o dilúvio? Não há uma indicação. Diz lá quantos anos viveram e tal, e nós já vimos que tentar somar esses números é furada, não dá certo. Então, vamos lá. O que é que diz o texto, um dos textos centrais, lá no capítulo 11, a partir do versículo 1º? Na verdade, a partir do versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Vamos fazer aqui uma rápida mudança aqui, para a gente pegar o texto, né? Eu quero ler, esse texto é bem interessante, eu vou ler aqui, nós vamos tentar identificar alguns nomes aqui e algumas coisas importantes. Vamos lembrar que estes nomes aqui eram nomes de nações conhecidas dos povos de Israel, do povo de Israel. Então, são estas as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cam e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E aí começa por Jafé. Por quê? Porque o interesse do escritor bíblico é Sem. É de Sem que vem Abraão. Então, ele deixa o mais importante para o final. Ok? Então, ao fazer essa genealogia invertida, né? E é invertida e ela tem 2 características. Ela pega um filho e vai fazendo essa genealogia. Depois, outro filho vai fazendo... Então, esses dois filhos aqui pode ser colocado ao lado. É como se Sem, Cam e Jafé vão as suas descendências vão acontecendo simultaneamente. Não é primeiro um aconteceu, depois outro. Não, aqui é o modo de narrar apenas. Então, vamos lá. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog. Magog é o norte de Israel, é o norte da Mesopotâmia. Madai, de onde vêm os medos e os persas. Javã, que envolve as ilhas ali próximas, provavelmente os povos gregos, a ilha a Creta e a ilha de... daqui a pouquinho eu vou lembrar, tem outras ilhas ali. Tubal, Meseque e Tiras. Tiras provavelmente são os etruscos que habitaram a Península Itálica. Os filhos de Gomer, note, o primeiro filho são Askenaz, Rifate e Togarma. Não consigo localizar. Os de Javã são Elisá, Tarsis, que é identificada com a Espanha, Quitim, que é identificada com Creta, e Togarma. Os de Javã, não, Tarsis, Quitim e Dodanim, que são as ilhas das nações, provavelmente os povos gregos, os atreus, e tudo isso. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cam são Cushi, que fica na África, Mitzraim, que é o Egito, Pute, que provavelmente é a Líbia ou um dos povos ali, e Canaã. Canaã é um dos filhos de Ram, e aí Canaã vai ter os filhos que vão povoar justamente o lugar que os filhos de Israel chegaram. Essa genealogia reflete mais ou menos a época da conquista da Terra Prometida. Os filhos de Cushi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, que fica ali na Península Arábica. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês. E Sabactá. Isso são
Os sabeus, por exemplo, lembram que os sabeus vieram e foram eles que tiraram os bens de Jó e tal, são os sabeus de Sebá, ok? Os filhos de Rama, Sabá e Dedã. Cuxi, que tem a ver com a África, gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na Terra. Nimrod é identificado como líder da construção da Torre de Babel, ok? Espera aí, meti um erro aqui. Está aqui. Né? Então, vamos lá. Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Há, inclusive, uma lenda, há várias lendas antigas da Babilônia, identificando Nimrod como um dos deuses antigos. Sua mãe se chamava Semiramis e tal, mas isso tudo é lenda, ok? O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia. Erech, Iraque, ok? Akkad, Akkad é a Acádia, os povos acádios. E Calné, ok? Que fica mais ou menos naquela região, na terra de Sinar. A terra de Sinar é a Mesopotâmia, é a terra que fica entre os dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, que é a capital da Síria, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então, note que toda essa região mesopotâmica está ligada a Nimrod, que pertence aos filhos de Cam. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém, e Mitzraim, vamos lá, Mitzraim, que é o Egito, gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim e Patrocim. São povos que formaram o Egito. E Casluim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, vamos lá, Sidom é a Síria e hoje o Líbano, ok? Seu primogênito. E a Et, que deu origem aos Eteus, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emarreus, aos Amateus. Notem que são os povos que habitavam a Canaã que o Josué enfrentou. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, lá no norte, com o Monte Líbano, o Monte Hermon, indo para Gerar, até Gaza, que é a faixa litorânea da terra de Canaã, e são estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Por fim, a Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber. Então, olha só, os semitas são os pais dos hebreus, e o irmão mais velho de Jafé. Também nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, de onde vêm os elamitas, provavelmente hoje é a região ali da Turquia e tal, Assur, de onde vêm os assírios, Arfaxade. Então, note que os assírios, eles também vieram de Assur. Mas, peraí, a Síria lá em cima? Pois é, há uma certa confusão sobre isso mesmo. Arfaxade, Lude e Arã, da onde vêm os arameus, da onde vem a língua aramaica. Os arameus é a região que hoje é habitada pelos sírios. Do lado deles ali estão os Pashmegs, que são os povos são do Iraque, aqueles que venceram o Estado Islâmico. Foi a região que foi dominada pelo Estado Islâmico, ok? Então, vamos lá.
Aqui, Arfaxad, Lud e Arã, os filhos de Arã, Us, lembram que Ló era de Us, ok? Ul, Geter e Mas, não sei a localização. Arfaxad gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. O que isso quer dizer? Peleg significa terremoto. Pode ter havido um terremoto, alguma coisa assim. Alguns tentam relacionar isso com a divisão dos continentes e tal, mas não faz sentido, não tem, é muito próximo para a gente ter a divisão dos continentes por volta de 2000 a.C. Não, isso é coisa da pré-história antiga e tal. Vamos lá. Tentar relacionar a Pangeia e tal, não dá certo. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal e a Dicla, ao Baal, a Bimael e a Sabá, e ao Fir, que fica ali na região que hoje é a Arábia Saudita, e a Vilá, que também é ali, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. É como se ele dissesse assim, como que isso aconteceu? Eu vou explicar para você. Eu vou explicar essa história. Na terra, na torre de Babel. Ok? No capítulo 11, nós vamos ter a explicação. Ora, em toda a terra, vamos dar uma olhadinha antes disso, no nosso estudo aqui. Olha só, lembra que eu falei? Essa genealogia ela segue uma ordem inversa. A próxima genealogia que vai ser dada depois da Torre de Babel, ela vai seguir uma ordem desde Sem até Abraão. Ok? Vamos lá. Agora, nós temos aqui, olha, como se a gente pegar aquela descrição do capítulo 10, do começo do capítulo 10, nós vamos ver que Jafé povoou desde aqui, né, que o platô do Irã, a Índia, daqui para cima, né, olha aqui os povos Gog, Meseque, Gomer, Rifá, Togarma, aqui é a Ásia menor, que hoje é a Turquia, aqui fica a Grécia, tá? Olha aqui, Caftorim, ok? Os Quitins, que aqui nós temos aqui a ilha de Creta, e essa aqui é a ilha de... Puxa vida, estou esquecendo o nome dessa ilha, daqui a pouco a gente vê. Aqui, olha, Tarshish, que fica justamente a Espanha, aqui a Península Itálica, ok? Aqui, olha, Ludim, Casluim, Liabim, ok? Put, Nafturim, Mitzraim, Cush, isso aqui é a África, ok? Aqui é o deserto do Saara. Shem, os povos semitas pegam aqui a Mesopotâmia, olha aqui o fértil crescente, note que nesse mapa aqui, onde fica Israel, Israel ainda não está aqui, tá bom? Mas Arã está aqui em cima. Okay? Nós temos a Babilônia aqui, nós temos a Assíria aqui, e aqui toda a região de Joctã, de Avilá, são as tribos árabes. E aqui no finzinho, algumas tribos então, o que é verde é de Cam, o que é amarelo é de Sem, e o que é vermelho é de Jafé. Então, percebam que nós temos aqui na região central, que é a ideia central, os descendentes de Sem. Na África, principalmente na África, a partir ali do Egito, do Rio Nilo, e pegando aí algumas nações importantes e tal. Vamos dar uma olhada melhor nessas nações. Olha só, aqui o mapa está mais fácil de entender. Note que o que está em vermelho aqui, que pega uma parte, pega o Monte Sinai e pega principalmente aqui o Egito, a Líbia, o Sudão,
ok? São a Tunísia, então pega os povos berberes, que pegam essa região aqui, que são morenos claros, aqui fica Marrakech, fica Marrocos, ficam várias cidades importantes. Você tem, são as cidades que são chamadas supra-saarianas, porque o Saara fica aqui, e abaixo do Saara estão as nações negras. Muitos, inclusive, chegam a cogitar que a maldição que foi lançada sobre Cã era a cor da pele. Tudo isso é discurso de racismo, discurso usado para justificar a escravidão dos povos africanos, principalmente os povos africanos subsaarianos, que são negros, enquanto que os povos acima do Saara têm a pele amarronzada, são muito mais parecidos com os marroquinos. Então, aí é uma tentativa burra de relacionar a Bíblia com os males da humanidade. Note que o que está em amarelo pega a Europa e pega a Ásia Maior, pegando principalmente a partir dos Medos. A divisão entre Elam e Ashur, aqui Assur, pega os povos que são semitas. Então, o que está verde aqui é semita, pega aqui, olha, a ilha de Chipre, isso que eu estava tentando lembrar. Creta e Chipre ainda são povos camitas, mas que foram depois dominados pelos povos de Javã. Javã é a Grécia. Tira é justamente a Itália, ok? Aqui há ilhas aqui que são, essas ilhas deveriam ser mais perto aqui, está meio estranho. Tarsis é colocado aqui como a Espanha e tal. E aí você tem o Magog, alguns, inclusive, relacionam o nome Magog com Moscou, mas não há provas disso. O que os Madais, os Medos, que se uniram aos persas e formaram o Império Medo-Persa. Então, percebam que houve uma dispersão. O que o escritor está tentando fazer? Está tentando explicar as nações ao redor. E ele está relacionando com as memórias e com as tradições que o povo de Israel tem. Ok? Vamos continuar? Vamos lá? Vamos dar uma lida aqui no texto que vem logo em seguida, né? Façamos para nós um nome. Fazer um nome é tornar-se famoso, é edificar uma nação, é edificar uma casa. Então, nós vamos ler o texto, são 9 versículos que falam da Torre de Babel, mas eles são extremamente importantes e significativos para a nossa história. Vamos lá. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente. Então, olha só, essa palavra Oriente é uma palavra interessante, porque para o judeu, o sol, vamos lá, o sol nasce no leste, que claro, para nós também, e morre no oeste. O Oriente é o oeste. Não, é o contrário, o Oriente é o leste. Okay? O Oriente é o leste. O sol nasce no ocidente e morre no Oriente. O Oriente é aquele lado, vamos dizer, que aponta para onde a arca foi colocada. A arca, pegando esse mapa aqui, nós podemos dizer que a arca pousou aqui em Ararat. Olha aqui o Monte Ararat, nessa região aqui. Então, eles vieram do Oriente, dessa região, ok? E encontraram aqui uma planície, que é a planície de Sinear. Então, vamos lá. Vieram do Oriente e encontraram uma planície. Só que é interessante que o Oriente, para o judeu, significa também passado. Por quê? Porque o Oriente é o que está na frente, o Ocidente é o que está atrás. Ele olha para o Oriente como o lugar para onde o Sol vai. E como o passado, nós podemos olhar para o nosso passado e ver o nosso passado, então, para eles, o Oriente é o passado, a mesma palavra significa para passado. O futuro está atrás. Interessante, mas o futuro está atrás? Porque o futuro a gente não consegue ver. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro nos pega de surpresa. Agora, o passado não, o passado está na nossa frente, nós conseguimos ver.
Então, percebam que é uma maneira totalmente diferente de encarar o mundo e o tempo, né? Quando eles vieram do Oriente, eles encontraram uma planície em Sinear, que era formada ali pela região de depósito de planície, aluviões, né? Dos dois rios, os grandes rios e os seus tributários, os rios Tigre e Eufrates, que é o berço da civilização mesopotâmica, é a Mesopotâmia, e ali se fixaram. Então, a impressão que tem é que são todos os homens, vindos os homens, e dali se dispersou. Aquela dispersão toda aconteceu depois desse fato. Vamos lá. Ali disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Por que fazer tijolos? Eles estavam acostumados, lá no Oriente, eles tinham muitas pedras para construir. E eles usavam barro. A gente vê construções antigas com pedras assentadas com barro. Só que em Sinear não tinha pedra. Então, mas tinha muita areia. O que eles fizeram? Dá para fazer barro, e eles aprenderam a cozinhar o tijolo e usar uma substância muito importante que foi usada por Noé na arca para calafetar, que era o betume, que são poços de óleo, de petróleo que brotam na terra, e que essa região é rica até hoje. É uma das regiões onde tem mais petróleo no mundo. Okay? Então, o petróleo ele saía à flor da terra. E esse petróleo formava o piche, formava o que eles chamam de betume, e eles começaram a pensar, olha só, vamos fazer, então, o tijolo e queimá-los bem, e usavam tijolos em lugar de pedras, e o piche em vez de argamassa. Então, eles descobriram que nessa região eles teriam que usar tipos de construção diferentes. Depois disseram, então tem dois ditos dos homens: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E vamos fazer essa torre com tijolos, que é esse novo material que nós criamos, e o piche vai servir para que, se Deus resolver mandar uma nova inundação, nós vamos estar protegidos, nós vamos estar dentro, e essa torre vai alcançar os céus. Quem sabe a gente entra lá nos céus e destrói, impede que Deus esteja nos vigiando e tomando conta de nós. Então, note, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, eles tinham dois propósitos: firmar um nome, firmar uma tradição, se tornar famosos e não ser espalhados pela face da terra. Ser famoso é diferente do que é hoje. Significa que ser famoso significa estabelecer a nossa tradição, estabelecer a nossa moradia, estabelecer o nosso nome. O nosso nome vai estar acima de todos os outros nomes. De certa forma, eles estão sendo tentados pelo poder. E eles querem impedir que Deus venha e faça outra lavagem da terra. Quer dizer, eles já se esqueceram das promessas. Deus prometeu, nunca mais destruiria a terra com dilúvio, mas para eles isso já era algo esquecido. Então, há uma ação: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Mas como o Senhor desceu? Ele não estava vendo? Quando a Bíblia fala que o Senhor desceu, indica que Deus fez uma intervenção. Deus tomou consciência, quer dizer, para o homem é como se aquele momento fosse um momento de tomar consciência. Claro que Deus já sabia disso, mas indica uma ação de Deus. Deus desceu significa, olha, algo vai acontecer. Quando Deus desce, ou ele salva, ou ele destrói, ou ele corrige. A questão, quando se fala Deus desceu, se diz que Deus interveio. É o Deus que intervém. E olha só, os homens tinham dito, o Senhor também disse. Só que a palavra de Deus é diferente da palavra dos homens. Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Será que Deus estava com medo de que os homens tivessem? É mais ou menos a mesma frase que Deus diz lá no Éden: eis que o homem se tornou igual a nós, como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Nesse sentido, o homem se tornou como Deus, ele experimentou o bem e o mal. Venhamos, pois, e
os expulsemos do jardim para que eles não comam da árvore da vida e não vivam para sempre. O que Deus estava fazendo? Deus estava preservando o homem da maldade do próprio homem, porque se o homem entrasse para a eternidade, que era comer o fruto da árvore da vida, ele iria se tornar mal eternamente e não teria lugar com Deus. Ele iria direto para o inferno. Aqui também, quando diz assim, olha, eles são só povos, como se ele dissesse, olha, como eles estão falando a mesma linguagem, como eles estão concordando para o mal vai se tornar ilimitado novamente. O mal vai se espalhar como era antes do dilúvio. Então, vamos proteger, vamos cuidar. Disse o Senhor novamente. Aqui tem, antes disso, tem assim, disse o Senhor, venhamos, desçamos e confundamos a língua que fala. Quando Deus fala no plural, é uma deliberação, é um decreto de Deus. Normalmente, todas as vezes no Antigo Testamento, Deus fala no plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Venhamos e expulsemos o ser humano do jardim. 2 ou 3 ocasiões, nós vemos Deus falando no plural, esse plural majestático, é um plural de deliberação. Né? É quando a gente fala para a gente mesmo, bom, vamos resolver esse negócio? Vamos resolver isso? Vamos? Estou falando comigo mesmo. Venhamos, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais os outros. Quer dizer, é simples resolver. Eles estão num único propósito, eles têm uma única linguagem, eles têm um único modo de falar. Isso pode significar tanto uma língua única, como também pode significar que eles estavam se entendendo, eles estavam conseguindo fazer uma unidade, um acordo. Pô, mas é isso que Deus quer que nós tenhamos unidade e acordo, mas não para fazer o mal. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o processo do acordo para o mal. Quando o homem faz acordo para o mal, quando existe uma unidade para fazer o mal, o poder do ser humano cresce. Deus quer que o ser humano venha a se unir, nós vamos ter o inverso disso lá no dia do Pentecostes, porque aqui as línguas se confundem, mas lá todos falam a mesma língua, mas é sob a direção de Deus. Aqui não. Aqui eles querem desafiar a Deus. Eles não querem mais ser perturbados por Deus. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Claro. Por isso foi chamada Babel. Babel é uma palavra muito parecida com a palavra Balau, que significa misturar e confundir. Então, ele faz um trocadilho. Babel, que eles conheciam muito bem como uma fonte de muita luta, de muita destruição, como um povo belicoso, um povo perigoso e tal. E eles, principalmente, eles conheciam aquelas torres que os babilônios vão fazer, e ele faz um trocadilho, então, porque ali o Senhor Balau confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Meus irmãos, é interessante porque os textos bíblicos, eles provavelmente estão falando de torres como essa. Isso aqui é uma torre babilônica, muito comum. Isso aqui parece pequeno, mas isso aqui é uma coisa descomunal. Isso aqui, os hebreus, quando olhavam aquelas torres, e principalmente as torres que não foram construídas, a gente tem as torres do Egito, que são pirâmides. Notem, né? Aqui já são túmulos e tal, mas existem pirâmides e torres ao redor do mundo inteiro. Olha, essa aqui é uma torre asteca. Olha as pessoas aqui perto da torre, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui para eles era uma coisa muito grande. Eles estavam tentando construir algo, são templos e tal. Nós temos, olha só, o zigurate no Irã, nós temos no Egito a pirâmide de Djoser,
a pirâmide de Khufu, também no Cairo, no Egito, o zigurate de Ur, que é lá no Iraque. Olha, ele é enorme, ele é maior do que algumas torres, algumas das pirâmides, né? A tumba de King-Kasha, na Núbia, olha, é uma torre. Na China, olha, tem aqui o Qinchi, deve ser Qinchi, o mausoléu. A Pirâmide do Sol, no México, é uma das maiores, é maior até do que essa que está aqui. A tumba do general, na China, do general Lian, tá? Borobudur Templo, na Indonésia, em Java. Java fica lá na Micronésia, lá perto da Austrália. Prang Templo, né, no Camboja, né? No México, El Castillo, que é Chichén Itzá, que dos incas, dos maias, dos astecas, e a pirâmide de Guimar, em Tenerife, meus irmãos, é uma das ilhas lá da região, ali perto dos Estados Unidos, região de Cuba, por ali, naquela região. Então, notem, há indícios de que os antigos queriam construir torres. E aqui nós temos uma explicação que tenta mostrar que a primeira dessas torres foi liderada muito provavelmente por Nimrod, a gente não tem muitas informações sobre isso, mas que visava desafiar a Deus. Então, a torre que foi feita para desafiar a Deus. Olha só, no mundo todo havia uma linguagem, um modo de falar. Pode ser uma única língua, ou pode ser simplesmente o acordo entre todos os seres humanos, né? Eles vieram do leste, vieram do oriente, e encontraram uma planície no vale de Sinear, okay? E disseram, aqui é o primeiro dito dos homens, queimemos tijolos e usemos betume. E disseram, edifiquemos uma cidade e uma torre. Para quê? Sejamos famosos para não sermos dispersos. Mas olha que interessante. Você percebe que eu fui colocando aqui, formando, isso aqui parece ser o ponto mais, né, mais alto dessa linha, né? Eu estou fazendo aqui um parágrafo a mais para cada linha dessa. Só que aí começa a voltar. Por quê? Porque Deus desceu para ver. E ele viu. E aí ele disse, como eles disseram, ele também disse, um só povo e uma só língua e um modo de falar. Eles agora não vai haver limite para a maldade deles. Nós precisamos colocar um limite nessa maldade. Disse Deus, ainda disse, vinde, desçamos e confundamos. Deliberação de Deus. Justamente, ele está em, olha só, a coisinha amarela aqui, verde, azul, púrpura, vermelho e azul escuro, né? Que é o centro. Aí volta vermelho, que quando Deus desce, se contrapõe ao edifiquemos uma cidade, ele desceu para ver justamente a cidade e a torre. Eles estão combinando, vamos fazer tijolo, vamos usando, né? Sempre que o homem constrói uma arma de guerra ou alguma coisa, sempre que a cultura está envolvida, é preciso haver acordo, é preciso que eles falem a mesma língua. Não necessariamente é o mesmo idioma, mas que pelo menos entendam, tem que haver um tradutor entre eles. Na hora de construir armas é a mesma coisa. Então, olha só, contrapondo-se à construção de qualquer coisa que o ser humano possa fazer para se contrapor a Deus, Deus se contrapõe dizendo, olha, o problema é que eles estão de acordo. E nós precisamos acabar com esse acordo para o mal, ou pelo menos dificultar. E aí, então, vinde, desçamos e confundamos, né? Confundamos, porque aqui no Vale de Sinear eles tinham se unido. Na união, é preciso que nós façamos uma mistura, uma confusão, que não consigam mais chegar a um acordo. Assim, com um único ato de confundir as línguas, Deus os espalhou, Lote, eles vieram juntos do leste, e daqui eles foram espalhados para todos os lugares e, consequentemente, cessou a construção. Algumas torres das mais antigas que são encontradas lá naquela região de Sinear,
né, que é a antiga Babilônia. Babilônia teve dois momentos, um momento muito antigo, depois ela se reafirma depois que os assírios, né, tem a Babilônia antiga, a Acádia, e os povos da Acádia, depois tem os hititas, que dominaram durante muito tempo, depois vem os assírios, e daí vem a Neobabilônia, a nova Babilônia, que é a Babilônia com a qual os israelitas entram em contato e tal. E, por fim, amarelo de novo, onde havia uma única linguagem, um único modo de falar, lá em cima no amarelo, se contrapõe à confusão. Deus confundiu e dispersou, acabou com a única linguagem e com o único modo de falar. Percebam que, conforme você vai fazendo, isso aqui é uma maneira judaica de construir uma espécie de pirâmide. Olha aqui, ó. Forma uma espécie de torre. Se nós virarmos isso aqui, nós vamos perceber uma torre. Ó, só que a torre está assim. Percebam que até a maneira de contar o assunto reflete essa ideia de que a torre foi um desafio a Deus. E um desafio a Deus precisa ser contido, porque é mal para o homem. Deus não está ameaçado. Com esta ação de confundir as línguas, ele corrigiu, mas não foi uma maneira de impedir, vamos dizer, de punir o ser humano. Não, foi uma maneira de impedir que a maldade humana se tornasse novamente totalmente limitada, como antes do dilúvio. Percebam que aqui já começa a se configurar que as soluções que são dadas antes da história da salvação, que vai começar com Gênesis 12, com a chamada de Abraão, e com a construção de um povo, para desse povo vir o Salvador, que essa é a solução final, é uma maneira do povo de Israel entender que toda e qualquer solução que poderia ser dada na antiguidade não resolveu o problema maior do ser humano, que é a rebelião contra Deus. E aí nós vamos ter a genealogia de Sem, ok? Vamos lá. Essa genealogia é bem longa, está aqui, você pode ler e tal. Ele vai até aqui o final. Eu quero pegar aqui, olha, a partir do versículo 27, que, vamos lá, o versículo 24 diz assim: viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Terá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. São essas de geração de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos. Então, Sem viveu 600 anos. Ok? Lembra daquelas coisas dos povos longevos da antiguidade? Sem viveu 600 anos. Mas olha o Terá. Olha aqui, a partir do... vai diminuindo gradativamente são essas as gerações de Terá. Terá, não, é antes disso. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que Terá viveu Naor 119 anos. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e a Arã. Então eram os 3 irmãos. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu pai, de seu filho Abraão. Então, note que a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus foi de Terá, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, mas ele foi até Arã, lá em cima, onde é a Síria hoje, onde ficaram, da onde vêm os arameus. E havendo Terá vivendo 205 anos ao todo, morreu em Arã. E aí vem a chamada. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nessa genealogia muito rápida,
que vai de Sem até Abraão. Olha só, ele gerou aqui, olha só, esses povos, Arfaxade, sei lá, Éber, de Éber vem os hebreus, ok? E de Arã, nós temos aqui, olha, os aramitas, os arameus, lá na frente, lá atrás. Aí você tem Reu, Serug, Naor, Terá tem 3 filhos, Naor, Abraão e Aram. Aram aqui é diferente desse Aram. Aram é com A e com M no final. Aram é com H e M no final. Aram é o pai de Ló. E Ló é o pai de Moabe e de Ben-Ami, que dá origem aos moabitas e os amonitas, ok? Abraão pegou o seu sobrinho para seguir. Note, Abraão teve 2 filhos, Ismael, da onde vem os ismaelitas, tá? E há outros filhos aqui ligados também a Abraão. E Isaac, que são filhos que ele teve posteriormente. Notem, nós temos aqui de Ur dos Caldeus, Terá pegou Abraão, a sua nora e o seu sobrinho, e veio para Arã. E ali ele parou, e aqui termina a história. Essa história termina, e nós vamos terminar com a teologia desses 2 textos. Vamos lá. O mundo foi repovoado, deixa eu só fazer uma coisa aqui, para ficar melhor. Deixa eu fazer só uma configuração rápida aqui, para a gente poder... isso aqui vai nos ajudar. Ok. Então, vamos lá. Olha só. Então, o mundo foi repovoado a partir do dilúvio. Tá? O que isso nos ensina? O escritor bíblico procurou explicar o mundo conhecido, como eu já disse para vocês. E as nações relacionadas ali refletem o mundo da época dos patriarcas, mas também da época da construção. Há 3 teorias, um que reflete da época dos patriarcas, outro que reflete as nações da época do Êxodo, e a mais liberal, de que é da época da Babilônia, quando o povo estava exilado lá no exílio. Okay? Eu prefiro ficar com a ideia que reflete o início ali da colonização da Terra Prometida e até os primeiros dias do reinado de Davi, talvez Salomão, que houve um conhecimento maior desses povos, dessas nações, então procurou-se explicar a origem dessas nações. O ser humano tenta desafiar a Deus novamente, só que dessa vez é uma coisa organizada contra Deus. Os seres humanos falam a mesma língua e tal, então nós temos uma unidade de discurso, eles querem edificar um nome, eles querem fugir de uma nova destruição, de uma nova inundação, então anular os atos de Deus e chegar ao céu, que é o mesmo desejo de Adão e Eva, lá que provocou a queda. Então notem que a maldade ainda está presente no coração. Só que Deus resolve descer. E esse descer de Deus, ele desce para corrigir, mas sempre que ele desce também para salvar. Nós vamos ver que quando o Egito está maltratando o povo de Israel, diz a Bíblia que Deus desce para ver o sofrimento. E ele, ao descer, ele se lembra das promessas feitas e ele salva. Ele ama. Ele conhece. E um novo plano é apresentado, mas a partir de Abraão, que é nossa história da semana que vem, quem sabe uma nova série, Os Patriarcas. Nós já vimos a história primeira, 12 lições, e agora, quem sabe, a gente possa pegar mais 12 lições com as histórias dos patriarcas. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esses textos e essas lições. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.